Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Você está pagando um financiamento ou você está pagando tempo para o banco? Porque no fim das contas, financiamento não é só sobre dinheiro, é sobre anos da sua vida. E o banco ganha em uma coisa: tempo. Quanto mais tempo você demora, mais juros você entrega. Antes de qualquer coisa, guarda isso: juros são cobrados sobre o saldo devedor. Se o saldo cai, os juros futuros caem. Por isso, a amortização bem feita parece que rende dinheiro. Na verdade, ela corta juros que você pagaria lá na frente. Agora, deixa eu te explicar do jeito mais simples possível o que acontece na maioria dos financiamentos. Quando você começa a pagar, principalmente em sistemas como a tabela Price, no início você paga muito mais juros do que principal. Muita gente olha a parcela e pensa que está andando, mas a maior parte do dinheiro está indo para juros. É por isso que no começo parece que você paga, paga, paga e a dívida quase não cai. Na saque, normalmente a amortização é mais constante e os juros tendem a cair mais rápido. Mas aqui vem um ponto que é mais importante do que discutir price contra saque. Em qualquer modelo, o banco calcula juros sobre o saldo devedor. Então, o coração do jogo é reduzir o saldo devedor o quanto antes. E agora vem um erro que custou anos para muita gente: comparar financiamentos apenas pelo valor da parcela. A parcela pode ser parecida, mas o custo total pode ser completamente diferente. O que muda a sua vida não é só quanto cabe no mês. É quanto de juros você vai pagar se deixar o tempo correr. Vamos fazer um exemplo mental bem simples para a ficha cair. Imagina que você tem um saldo devedor de 200 mil. Se a taxa do financiamento é 1% ao mês, isso significa que só de juros, antes de amortizar principal, você começa pagando 2 mil por mês em juros sobre esse saldo. E isso é só o começo. Agora imagina que você consegue amortizar 10 mil nesse saldo. Você não está economizando 10 mil. Você está comprando menos juros futuros, você reduziu o saldo sobre o qual o banco calcula juros mês após mês. Isso é literalmente comprar tempo de volta. Por isso, quem entende amortização para de falar só de parcela e começa a falar de prazo, porque prazo é onde o banco lucra. Só que aqui entra a parte crítica. Amortizar sem método vira um esforço que não muda o jogo. A pessoa faz uma amortização aqui, outra ali, quando sobra, e no fim ela continua com um financiamento longo e caro. Então vamos ao método, mas com um passo antes, a ordem certa. Antes de você amortizar financiamento, você precisa olhar para as suas dívidas caras. Se você tem rotativo do cartão, cheque especial, empréstimo pessoal caro, qualquer coisa com juros muito altos, não faz sentido colocar dinheiro extra no financiamento e continuar pagando juros absurdos em outra ponta. Você não apaga uma fogueira jogando água no lugar errado. Primeiro você estanca o que tem juros mais altos. Depois você acelera o que tem juros menores, como o financiamento. Isso é eficiência financeira. Agora vamos para a decisão que muda tudo: amortizar para reduzir parcela ou amortizar para reduzir prazo. Muita gente escolhe reduzir a parcela porque dá alívio imediato. Só que, em muitos casos, reduzir o prazo corta mais juros totais, porque você elimina meses e anos inteiros de cobrança. Então, qual é a regra prática? Se sua renda é apertada, instável, e você corre risco real de atrasar pagamento, reduzir parcela pode ser inteligente, porque diminui a chance de inadimplência. E inadimplência é onde o custo explode. Mas se sua renda é relativamente estável e você consegue manter a parcela atual sem se sufocar, reduzir prazo costuma ser a melhor opção para cortar juros totais e terminar mais rápido. É o modo comprar tempo. Agora, atenção. Não existe certo absoluto, existe certo para o seu contexto. E é por isso que eu gosto de uma regra simples de decisão, em 3 perguntas. Primeira pergunta: se acontecer um mês ruim, você conseguiria pagar a parcela sem entrar em dívida?
Se a resposta for não, você precisa de fôlego. Reduzir parcela pode ser prioridade. Segunda pergunta, você já tem uma reserva de emergência mínima? Porque amortizar sem reserva é perigoso. Aí qualquer imprevisto te joga de volta para o cartão e você destrói todo o progresso. Se você não tem pelo menos um colchão mínimo, antes de acelerar o financiamento, você constrói esse colchão. Terceira pergunta, você tem constância para fazer amortizações mensais, mesmo pequenas? Porque não é o aporte grande que muda o jogo, é a frequência. Quem amortiza todo mês reduz o saldo mais cedo e reduz juros por mais tempo. E aqui vai um detalhe que pouca gente explora. A amortização pequena, mas constante, costuma vencer a amortização grande e rara, porque o efeito do tempo trabalha a seu favor. Quanto antes o saldo cai, mais cedo os juros caem. E isso se acumula, né? Agora eu vou te dar um checklist prático para aplicar sem complicar. Passo 1. Descubra seu saldo devedor atual e a taxa efetiva do financiamento. Você precisa desses dois números. Sem isso, você está operando no escuro. Passo 2. Simule dois cenários com o mesmo valor extra. Cenário A. Reduzir parcela. Cenário B, reduzir prazo. Compare o custo total de juros e a quantidade de meses que você corta. É aqui que você enxerga tempo. Passo 3. Crie uma regra fixa, um valor mensal para a amortização. Nem que seja pequeno, mas tem que ser mensal, porque isso muda o saldo cedo e derruba juros. Passo 4. Sempre que você tiver aumento de renda, bônus, 13º, qualquer entrada extra antes de elevar padrão de vida, você decide. Quanto disso vai para a amortização? Não precisa ser tudo, mas precisa existir uma parte, porque se você não direciona, o dinheiro evapora. Passo 5. Mantenha a reserva antes de acelerar demais. A pior coisa é amortizar agressivo, ficar sem caixa, ter um imprevisto e cair no cartão. Aí você troca juros mais baixos do financiamento por juros absurdos do cartão. Você anda para trás. Agora vamos fechar com uma moral simples. Financiamento é um contrato de tempo. E muita gente aceita 30 anos sem nunca testar um método para reduzir isso. Só que quando você aprende a amortizar com regra, você para de ser passageiro e vira motorista. Você não precisa ganhar o dobro para pagar mais rápido. Você precisa de método, consistência e ordem correta de prioridades. Se você quiser, comenta Amortiza que eu te mando um modelo simples de decisão. Quando reduzir prazo e quando reduzir parcela, com base no seu caso. E no próximo vídeo eu vou explicar a ordem certa para pagar dívidas. Porque muita gente tenta amortizar financiamento enquanto está sendo destruída pelo rotativo do cartão.